de toda a honra e de toda a glória. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, hoje uma manhã de domingo, e hoje eu estou com uma responsabilidade aqui bem grande, né, meus irmãos? Hoje eu estou aqui representando a pessoa do pastor Eduardo Galhardo, e eu quero trazer uma mensagem. Vamos começar na mensagem já, meus irmãos? Lá em Filipenses, no capítulo 1. A responsabilidade ela é grande, mas o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor, Ele nos ajuda. Amém, meus irmãos? Essa programação ela vai ao ar para todo mundo, né? Não só o Brasil, pelo IGD, o canal das igrejas, mas vai ao ar também para todo mundo. Nós estamos aqui um domingo de manhã, e aonde chegar essa mensagem, eu tenho certeza que você será abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Vamos começar em Filipenses, lá no capítulo 1, no versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. É um texto que já foi bem explanado, muitos já conhece. Se você está servindo a Deus há um tempo, você já conhece esse texto aqui, meus irmãos. Só que eu tenho certeza que hoje Deus vai trazer uma nova revelação, algo maior, algo bom para a nossa vida, tá bom? Vamos começar. Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses fala assim, olha: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até quando? Até o dia de Jesus Cristo. Quer dizer, até quando Ele voltar, ou até quando nós formos recolhidos, a obra de Deus ela vai ser aperfeiçoada na nossa vida. Quero te perguntar, você que está aqui na igreja agora me ouvindo, meus irmãos, o que é ser aperfeiçoado, meus irmãos? Você sabe o que é ser aperfeiçoado? Porque uma coisa muito triste que ocorre é quando você vai conversar com alguém, quando você vai falar com uma pessoa, quando você vai tomar uma informação de algo, e alguém olha para você, e você, aquela pessoa, ela sabe tudo. Conhece o sabe tudo, meus irmãos? O sabichão? O sabe mais que todo mundo? Né? De repente somos nós essa pessoa. É aquela pessoa que vai orar, vai falar com Deus, e ela fala assim: ah, eu sei, Deus, eu sei que o Senhor é isso, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei, mas é um eu sei de arrogância. A Bíblia diz que nós devemos aprender, não é isso que Jesus fala? Vinde a mim todos, aquela passagem de Mateus capítulo 11, aquela parte que ele fala assim, olha, e aprendei de mim. Um defeito muito grande de muita gente, meus irmãos, é que existem pessoas que elas param, elas desistem de ouvir a Deus. Elas desistem, ou melhor, né, de aprender do Senhor. Aqui ele começa dizendo assim, olha, estou certo. O Paulo diz, daqui a pouco eu vou pegar esse estou certo e nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, meus irmãos. Mas o que é algo ser perfeito, meus irmãos? Você já conheceu alguma pessoa que ela é perfeita? Sim ou não? Mas tem pessoa que parece perfeita. Tem ou não tem, meus irmãos? Só parece. Até me lembro de uma mensagem que o pastor pregava há algumas semanas atrás aqui. Só parece. Não é isso? A pessoa tem aquela aparência de santidade. A pessoa tem aquela aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, mas ele não é tanto assim. A Bíblia diz que é necessário, né? É mister, que venham os escândalos. Mas a Bíblia diz, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos, meus irmãos. Quantas pessoas têm parecido? Parece homem de Deus, parece mulher de Deus, mas não deixa a obra de Deus ser aperfeiçoada na vida dela. Entenda bem, meus irmãos, quando eu prego essa mensagem aqui, eu costumo dizer que há duas formas, há duas maneiras de Deus completar a boa obra. Veja que no versículo 6 ele fala que aquele, né, o nosso Deus, aquele que começou a boa obra, alguns dizem vai concluir, vai terminar. Sim, é verdade. Mas a Bíblia usa a expressão aqui para nós hoje, ele vai
aperfeiçoar. Aí eu até peguei algumas traduções aqui, algumas linguagens, né, da Bíblia, pessoal, da palavra aperfeiçoar. Está aqui, ó, tornar completo, completar, terminar, atingir um grau superior ou especializado de conhecimento. É isso que é uma pessoa que aperfeiçoa, meus irmãos. É uma pessoa que ela não para. Ela não para de progredir na vida dela. Ela não fica olhando, foi o mesmo apóstolo Paulo que disse isso. Ela não fica olhando para trás. Ele disse assim, ó, uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás e prossigo para onde, meus irmãos? Para o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Jesus. Alguns pregadores ensinam, meus irmãos, que errar o alvo é igual a pecar. Quantas pessoas estão errando o alvo, meus irmãos? Por que elas estão errando? Porque, na verdade, elas não estão, para ela não está errando. Para ela acha que ela já acertou. Ela acha que ela já é perfeita. Ela acha que a obra que Deus começou na vida dela já terminou, meus irmãos. Olha, e Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Amém? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida ainda. Não é pouca coisa não, meu irmão. O nosso Deus, que criou os céus e a terra, Ele tem algo muito grande para você. Você que está aqui na igreja, você que me ouve em qualquer lugar. Qualquer parte do mundo, Deus quer fazer algo. Agora, o que você e eu nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós temos que deixar. Deixar Deus fazer. Essa obra, para ser perfeita, entenda bem, eu divido ela em duas partes. Interessante. A primeira parte é aquilo que depende de nós. Você que está aqui na igreja, diga para o seu irmão assim, ó, o que depende de você? Pergunta para ele aí. Você que está aqui na igreja, né? O que depende de você? Porque existem coisas que dependem de nós. Agora, tem aquela parte que depende de quem? De Deus. Essa daí é Ele que vai resolver, essa parte é Ele quem vai tratar. Existe a parte que depende de mim e existe a parte que depende de Deus. Um exemplo, meus irmãos. Um exemplo disso. Conheci uma vez uma pessoa que ela falou para mim assim, pastor, o meu sonho é morar nos Estados Unidos da América. Não sei se alguém tem esse sonho também, ou até de morar em qualquer outro país. Aí eu falei para ela assim, nossa, que sonho bacana, o que você quer fazer lá? Ela foi contando os detalhes, né? Aí eu perguntei para essa pessoa assim, deixa eu te falar algo, você sabe falar inglês? Porque lá fala inglês, não é isso? Você sabe falar inglês? Ela falou assim para mim, pastor, eu não sei não. Mas aí eu perguntei, mas você está fazendo aula de inglês, né? Você está estudando lá o idioma que se fala naquele país. Ela falou assim, a pessoa, falou, ah não, pastor, não estou estudando não. Aí eu olhei e falei, mas e aí, como é que você... Eu falei, mas passaporte você tem, né? Ela falou assim, não, também não tirei ainda não. Você dá risada, né? Eu falei assim, mas como é que você vai morar fora do país e cumprir esse sonho, que eu acredito que para você é a vontade de Deus, que Deus deve ter falado no teu coração, se você não está se preparando para ele? Você me desculpa, meu irmão, falei para ele, mas esse sonho, ele pode até ser um sonho de Deus na sua vida, até um plano de Deus, mas olha, você não está fazendo a sua parte. Existe a parte que cabe, existe a parte que cabe a mim, a nós, e existe a parte que cabe a Deus. Essa parte que cabe a Deus, ela é uma parte também, meus irmãos, que muitas vezes é árdua. É sobre essa parte até que eu quero falar na mensagem de hoje, meus irmãos. Mas eu não posso deixar apenas que tudo vem ali, né? Está na mão de Deus, e quando Ele me manda fazer algo, eu não faço nada. Eu não sei se aqui na igreja deve ter, com certeza deve ter, pessoal. Pessoas que trabalham que são cabeleireiras, que mexem com cabelo. É um dos exemplos que eu mais uso também quando eu falo dessa mensagem aqui, meus irmãos. Você já viu cabeleireiro, pessoal? Cabeleireiro é o seguinte, ele trabalha de terça-feira, não é isso? Até sábado. Né? Alguns hoje têm trabalhado até de domingo, meus irmãos.
Mas tem um dia que o cabeleireiro, meus irmãos, ele tira só para estudar. Pelo menos eu tenho visto isso. Que qual dia que é? Segunda-feira. Não é isso? Segunda-feira ele não abre. Segunda-feira, geralmente, o cabeleireiro está lá estudando alguma coisa nova, pessoal. Aí lá onde você mora, na rua da tua casa, abre ali uma barbearia. Barbearia, geralmente só entra homem, não é isso? E entra lá, você e a sua esposa. Você entra lá, se você for uma mulher, você entra lá, você fala assim, o senhor corta cabelo de mulher? Ele vai falar, não, peraí, isso aqui é uma barbearia. Não corto. Mas o senhor não faz nada, não mexe com nada de mulher assim? Não, não faço. Eu só faço cabelo, barba e bigode de homem. Aí do lado dele, abre um salão. Abre um salão ali, legal, e coloca-se uma plaquinha bem pequenininha assim, ó. Fazemos cortes unissex. Olha, a concorrência aumentou, não é verdade? Porque ali do lado ele corta homem e corta mulher. Cabelo, né? Aí você vai lá com a sua esposa, eu vou com a minha esposa lá, e a minha esposa fala assim, para aquele segundo salão lá, ela fala assim, olha, eu não entendo muito de cabelo não, viu pessoal, principalmente de mulher, né? Mas a minha esposa fala assim, olha, eu queria fazer, fala uma coisa para mim que mulher faz no cabelo aí, mechas, né? Luzes. Aí ela fala assim, o senhor faz luzes? A senhora faz luzes? Ele fala assim, não, eu só corto. Luzes eu não faço, eu não mexo com química, não é assim que fala? Com químicas em cabelo eu não mexo não. Pessoal, na frente daquele mesmo estabelecimento ali abriu um salão novo. E tem uma placa escrita assim, ó, fazemos luzes. Fazemos mechas. Eu fico perguntando o seguinte, o que aquele cidadão está fazendo na segunda-feira? Aquele do primeiro salão. Ah, pastor, mas ele é barbeiro, ele chegou no alvo dele. Mas e você que está me ouvindo? Será que você chegou no alvo para a tua vida? Será que a posição que você está hoje é a posição final de Deus para a sua vida? E eu estou dizendo aqui, meu irmão, não é na área profissional apenas, não, é qualquer área da vida. Será que você e eu, nós chegamos realmente aonde Deus quer que nós estejamos hoje, meus irmãos? Ou será que Deus tem algo muito grande para a nossa vida, como aquela pessoa tinha um sonho, e ela não está se preparando para ele? Ela está lá parada. Você me desculpa, eu não estou aqui, né, meus irmãos, nem quem me ouve em casa, e nem você, meus irmãos, não estou aqui para ofender ninguém, de forma nenhuma. Mas como pastor, como pregador, eu devo falar a verdade. Eu devo pregar a palavra de Deus. E tem gente que é preguiçosa. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem gente que ela não quer enfrentar a novidade, o novo. Existem pessoas que elas sempre começam alguma coisa e elas param. Você me desculpa se hoje o Espírito Santo puxar a tua orelha, meu irmão, mas tem pessoa que está com a matrícula trancada na faculdade faz 10 anos. Ele já poderia ter cursado 2, 3. Mas o que ele está fazendo, meu irmão? Está trancado lá, está parado. Por quê? Aquela pessoa, ela pode ser, desculpa, mas ela pode ser preguiçosa. Porque aqueles que são formados sabem disso. Aqueles que são formados sabem o sacrifício que foi para você pegar aquele canudo na formatura. Quantas noites acordado? Quantas noites? Ninguém sabia o que você estava fazendo, né? E você estava lá com a cara no livro, estudando. Quantas noites? Quantas vezes você levantou de manhã e alguns tinham que ir direto para a faculdade, meus irmãos? E aí essa pessoa que faz isso, ela tem algo interessante também. Ou ela toma banho, não é assim? Ou ela come. Tem vezes que dá para fazer os dois, tem vezes que dá para fazer nenhum. E quantas vezes a pessoa foi lá, ela foi direto para a faculdade, enfrentou sol, enfrentou chuva, enfrentou tudo.
lutas financeiras, concorrência. Mas chegou um dia que ela pegou lá o canudo dela e falou assim: ufa, passaram 4 anos, passaram 5 anos. Essa pessoa que é formada, ela pode continuar ainda. Não é o fim. Ah, pastor, eu sou formado. Olha, eu já cheguei já aonde Deus queria que eu chegasse. Eu te pergunto, será? Olha o que está escrito aí, eu vou ler de novo, versículo 6, olha. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até quando? Até o último dia da sua vida, meu irmão. O dia de Jesus Cristo é o último dia da sua vida. Ah, eu quero lá alcançar algo e acabou. Em todas as áreas, meu irmão. Em todas as áreas da nossa vida, nós não podemos parar. É como eu estava falando aqui da pessoa que ela é preguiçosa. Se você ler, você vai ler lá em Provérbios capítulo 26, versículo 14. Lá em Provérbios 26, 14, está escrito que o preguiçoso, ele é igual aquela porta, meu irmão. A porta, né? Que ela dobra lá, que ela vira em cima da sua dobradiça. Assim o preguiçoso, ele vira na cama dele. Tem lá a dobradiça, lá na Bíblia está escrito uma outra palavra, que quer dizer isso, a dobradiça. A pessoa abre a porta, fecha a porta, ela vai para cá, ela vai para lá. Assim é o preguiçoso, ele fica como na cama? Ele vira para cá, ele vira para lá, e ele não sai do lugar, meus irmãos. Ele quer ser perfeito, ele quer ter algo grande, ele tem sonhos, ele tem visão, mas ele não sai do lugar. Por quê? Porque surgiu uma dificuldade, talvez uma palavra que se fale muito hoje em dia, que é uma palavra crise, não é isso? Se fala tanto em crise, meus irmãos. E a pessoa está olhando para a crise, não há como negar. Mas, meu irmão, e a diferença daquele que serve a Deus? Você que me ouve, que é dizimista, que é ofertante. A Bíblia diz em Malaquias 3,18, gosto muito desse versículo. Fala, meu irmão, que Deus mesmo é aquele que mostra a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve, meu irmão. Então, se eu sirvo a Deus, é necessário que exista uma diferença na minha vida, meus irmãos. Eu tenho que ser diferente. E essa diferença, ela tem que vir de Deus. O Paulo começa dizendo assim, olha, versículo 6 de novo, ó. Tendo por certo isto mesmo. Isso aqui, meus irmãos, até como eu comentava com os irmãos, antes de nós começarmos a gravação, isso aqui, meus irmãos, é fé. O meu justo viverá do quê? Da fé. Isso aqui é fé. O Paulo está falando assim, ó, eu estou certo. Estava falando para os filipenses, eu estou certo. Eu tenho certeza. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza, é a convicção. É a prova daquilo que você não vê, né, meu irmão? É a certeza. Aquela parte tão bonita de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ele começa dizendo assim, olha, eu tenho fé, eu tenho certeza. Quem garante essa certeza para ele? O próprio Deus, a própria palavra. Não é uma pessoa, não é um cidadão, não é alguém, não é um pastor, um ministro. Quem garante essa certeza para ele, essa fé que ele tem, é o próprio Deus. É a revelação que veio de Deus. Eu estou certo que aquele, o nosso Deus, que começou a obra de Deus é boa. Na vida de vocês, ele é fiel para quê? Para aperfeiçoar. Para terminá-la, como nós lemos aqui, ó, para concluir, para aferir, para aumentar lá o nosso conhecimento, meus irmãos. Entenda bem, Deus não precisa do conhecimento humano. Deus precisa de alguém que tenha fé, meus irmãos. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos Jesus operando milagres. E toda vez que Jesus ele operava milagres, ele falava assim, olha, vai, a tua fé te salvou. Eu falei que algo depende de nós, mas tem algo que depende de Deus. Abre, por favor, a tua Bíblia, meus irmãos, lá em Atos, capítulo 27.
Atos, capítulo 27. Capítulo 27, a partir do versículo 9. Aqui, qual que é o contexto da mensagem aqui, meus irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está sendo condenado, ele está preso já, e ele está sendo condenado, né, por um crime. Qual o crime, meu irmão? Crime de pregar o evangelho. Não é crime, nós sabemos disso. Mas naquela época se perseguia o cristão, e até hoje se persegue o cristão também, meus irmãos. Quando você diz que você vai pregar o evangelho, muitas pessoas se levantam. E o Paulo, ele estava num processo, meus irmãos, de sair de Jerusalém. Ele tinha passado por vários, vamos dizer assim, imperadores, vários juízes, várias pessoas que tinham autoridade, para a gente resumir aqui. E ele tinha apelado para César, e o César estava em Roma. Então ele estava numa viagem como prisioneiro, que ele saiu de Jerusalém, o princípio da viagem dele, e ele foi, o destino final era Roma, na Itália, meus irmãos. E nesse processo, eles viajavam de navio, e eles pegaram situações difíceis. Olha só, 27, versículo 9. Olha só, passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Olha o 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, no que dizia quem? No que dizia Paulo. Esse é um cuidado que nós temos que ter, meus irmãos. Se você olhar pelo lado humano, pelo lado da lógica, eles tinham razão. Porque quem tem mais experiência, meus irmãos? O piloto do navio ou o Paulo? Qual era a profissão de Paulo, você sabe, meus irmãos? Ele fazia tendas, não é isso? Ele era um fazedor de tendas. A experiência profissional de Paulo era fazer tendas. Qual que era a experiência do piloto aqui, meus irmãos? Alto mar. Atravessar o mar lá, enfrentar as ondas, enfrentar a dificuldade. Só que o Paulo, ele teve uma revelação de Deus. Se você ler o versículo 8, eles estavam num porto chamado Bons Portos. Tem pessoa que está num lugar bom, meu irmão, e ela não quer seguir a direção de Deus. Aí o Paulo falou assim: olha, varões, homens, eu aconselho vocês a ficarem aqui. Não viaja não. Por quê? Porque essa navegação vai ser perigosa. E eles não ouviram, meus irmãos. O Paulo não estava numa condição de decidir alguma coisa. Se dependesse dele, meus irmãos, o que ele faria? Ele ficava. Mas o Paulo falou assim: não depende de mim. Ele falou, deu o recado, deu a notícia, falou: olha, eu aconselho vocês a ficar. Mas se vocês não querem, tudo bem. A navegação vai ser perigosa. Mas é o que o centurião fez ali, o líder fez. Ele ouviu mais o conselho do piloto. Ele ouviu mais a voz da experiência. É o que eu falava antes, meus irmãos. É aquela pessoa que ela ouve mais a voz da crise. Ela liga a TV lá, meu irmão, e ao invés de ela ouvir uma palavra boa do missionário R.R. Soares, do pastor Jaime, os pastores que são uma bênção, meus irmãos, ela ouve a mensagem de quem, meus irmãos? Ela ouve a mensagem de desgraça. Ela ouve uma mensagem de tragédia. Imagina todo dia você ligando a TV da sua casa e colocando na tua casa ali uma notícia ruim. Daqui a pouco se acostuma. Hoje em dia estão colocando cada coisa. Eu particularmente, eu não assisto novela, pessoal. E já não concordava com o que se passava antes nas novelas. Mas hoje estão colocando cada coisa em novela, meu irmão. E quando vê, está o Filho de Deus lá. É ou não é, meus irmãos? Quando vê, está lá, né? O homem de Deus. Ele acabou de chegar em casa, né, com a Bíblia dele, coloca a Bíblia ali, e ele liga lá na novela, meu irmão. E aí ele fala lá: não, mas onde já se viu colocar essa cena na novela? Meu irmão, mas nunca foi bom. Não é hoje que vai ser bom. Nunca foi. Entenda bem, eu não posso ficar ouvindo a voz da experiência. É porque a pessoa lá, ela é experiente, né? Ele já passou por isso. Meu irmão, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Aquele homem falou para Jesus assim: Senhor, basta uma só palavra. Eu não preciso de muito, eu preciso de uma palavra. Só que eles não ouviram. Tem hora que Deus fala dessa forma, Ele usa lá o pastor na igreja.
Ah, não, mas o pastor sabe do meu caso, sabe do meu problema, né? E ele pregou para mim hoje. Meu irmão, será que você não está desperdiçando a direção de Deus? Olha só, continua aí o próximo versículo. 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. Olha o versículo 13. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo de vela, foram de muito perto, costeando a ilha de Creta, né, meus irmãos? Tem gente que está aqui, ó, ele já acha que ele tem o que ele desejava. Deus começou uma obra na sua vida. E a obra que Deus começou na sua vida, ela é grande. Amém? Você que me ouve aqui, diga para o seu vizinho, a obra que Deus começou na sua vida é grande. É grande. Mas tem gente que está aqui, ó. Ah, já tenho o que eu desejo. Ah, já tenho um carro, tenho uma casa. Irmão, só um carro que você quer? Você acha que Deus é Deus de um carro? Você acha que Deus é Deus de uma casa? Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem coisa muito grande. Eu não posso parar. Eu não posso parar. Ah, eu estou na igreja aqui hoje, na igreja cheia, pessoas abençoadas. Mas tem muita gente para se converter ainda, meus irmãos. Tem muita gente ainda indo para o inferno. Tem muita gente ainda, meus irmãos, precisando ouvir o evangelho. E quando vê tal crente lá, o cristão, meu irmão, com picuinhas. Eu me lembro quando o pastor Eduardo Galhardo pregava uma mensagem sobre isso. Fica com picuinha, coisinha pequena. Aquela coisinha pequena atrapalha a vida da pessoa. Então o que nós temos que fazer com isso? Deixa para lá, ignora. Ah, a pessoa está atrapalhando a obra de Deus, pastor. Deixa para lá. Deixa para lá isso aí. O pastor pregava esses dias aqui, meus irmãos, contanto que Cristo seja pregado. Aquela pessoa lá, aquele cidadão, aquela cidadã, ele vai acertar com Deus. Continua a obra que Deus mandou você fazer. Eles achavam que eles já estavam como, meus irmãos? Que já estavam perfeitos. Não, vamos ficar aqui, o vento está sul, está tranquilo lá, está brando, né? Olha só, meus irmãos, o 14, né? Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. 17. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O Paulo avisou, né, pessoal? A palavra veio antes. Não vai não. Fica aqui. Mas o que eles fizeram? Eles ouviram mais a voz da experiência, a voz da razão. Não faz isso. Isso não é bom para você. A Bíblia diz, meus irmãos, que com 2 ou 3 testemunhas, toda palavra ela é confirmada. Mas hoje tem aquele jovem que ele não ouve o conselho do pai. Tem ou não tem, meus irmãos? Ele não ouve. Parece que ele já é o quê? Perfeito. Ele não ouve lá, né? Ele não chega para o pastor dele, para a pastora dele, e fala assim, pastor, o que o senhor acha disso? Ah, não, irmão, não faz não. Irmão, faz. Irmão, vamos orar. Não, ele não faz mais isso. Ele já acha que ele sabe mais que o pastor dele, meus irmãos. Meu irmão, ele pode até ter mais experiência. Ele pode até ter muito mais anos de vida, meus irmãos. Eu me lembro quando eu estava na igreja, assim que eu comecei
a fazer a obra de Deus, está fazendo uns 15 anos, pessoal. E eu me lembro que eu era mais novo ainda, né? Novinho, solteiro. E eu estava um dia na igreja, estava lá até varrendo a igreja, não estava tendo culto na hora, e chegou um casal na igreja. Eles queriam atendimento. E aí eu estava lá, até a calça estava levantada, né? Eu estava na hora da limpeza, né? E eles entraram, falaram assim: oi, bom dia, tal. Eu queria falar com o pastor da igreja. Ele está? Eu falei assim: o pastor está. Todo feliz, né? Falei: então, você chama ele para mim? Eles falaram: sou eu. Aí eles olharam para mim assim: pastor, tá bom. É que dia que é o culto? O culto, eu nunca mais ouvi eles, pessoal. Perderam a oportunidade de serem abençoados. Porque tem pessoa que ela entra na igreja, ela quer que o pastor seja como, meus irmãos? Você me desculpa, mas ela quer que o pastor seja bem velhinho, cabelo branquinho, todo experiente. Não, o pastor é solteiro, então eu não posso falar com ele coisa de casado. Meu irmão, não ouça a voz da experiência. Ouça a voz do Espírito Santo. Paulo falou aqui, não vai não, fica. Mas eles foram. E aí quando eles foram, e é engraçado como que algumas vezes até o próprio Satanás age, né, meus irmãos? Quando eles foram, eles viram que o mar ficou como? Ficou calmo, né? Ficou tranquilo. E aí eles falaram assim: tudo que a gente precisava, a gente já tem, a gente já alcançou. Mas aí vem o euroquilão, né, o vento contrário. Meu irmão, causa a tempestade, causa a dificuldade, e no versículo 20 fala que eles perderam toda a esperança de serem salvos. Há alguns versículos que nós lemos anteriormente aqui, meus irmãos, que fala que eles ficaram à toa. E eu fui pesquisar esse à toa para ver se é uma linguagem, né, do mar, marítima lá. E à toa quer dizer isso mesmo, à toa. É assim mesmo, isso que você está pensando. Como é que eles ficaram no mar? Eles ficaram à toa. Você conhece alguém que está à toa? Sim ou não? Eu conheço gente. Tem gente que canta, né? Eu estava à toa na vida. Conhece? O meu amor me chamou. A pessoa está lá à toa. Uma pessoa à toa, ela está fazendo o quê, meus irmãos? Ela está perdendo tempo. Por quê? Não esqueça da mensagem. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. O à toa, meu irmão, não aperfeiçoa não. Passa dias, passam meses, passam anos, e a pessoa está igualzinho. O que você conta de novo? Já conheceu alguém? Já encontrou alguém que você vai falar? E aí, o que você conta de novo? Ele fala: está tudo igual. Está tudo mais ou menos. Estou com umas dores. Não, mas quais são os seus projetos, os seus planos? Quais são as coisas que Deus vai fazer, que você quer que Deus faça? O que você tem de novo? Fala: não, estou à toa. Qualquer jeito. A pessoa chega lá a uma certa idade, eu não vou falar a idade aqui não, porque alguém pode ficar chateado comigo, né? Mas ela chega numa certa idade lá, meus irmãos, e para ela acha que acabou a vida dela. Acabou a vida dela. Aí eu vejo pessoas que têm a mesma idade, meu irmão, fazendo cada coisa linda na vida. E tudo que eu estou falando aqui é na direção de Deus, meu irmão. Não estou falando nada de pecado aqui. Você pega a pessoa, está lá que está com um projeto para daqui 5 anos. E o outro lá, meu irmão, mas eu acho que Jesus vai voltar esse ano. Se Jesus voltar esse ano, se voltar agora, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Vencemos, subimos com Ele. Mas e se Ele não voltar, meu irmão? E se Ele não voltar esse ano? E se Ele voltar daqui 5, daqui 10, daqui 100, daqui 1000 anos? Como foi a sua vida, meu irmão? Será que eu não estou numa fase, numa situação, num momento da minha vida que eu acho que está tudo bem? Será que eu não preciso dar aquela levantada? O Paulo falou assim, vai ser difícil. E aí quando eles estão sem esperança nenhuma de se salvarem, aí tem que ter a unção do homem de Deus. Olha como você precisa do homem de Deus
da mulher, da pessoa de Deus na sua vida em todas as áreas. Olha o versículo 21. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. O Paulo não perdeu a oportunidade, né? O Paulo falou assim, ó, aquela frase, né? Bem que eu te avisei. Eu falei. Razoável, ó, razão. Vocês não me ouviram? Quer ver alguém que tem essa razão, pessoal? É pai e mãe. É ou não é? Aí chega o filho lá, né? Chega o filho todo triste. Aí o pai e mãe falam assim, ó, não te avisei? Falei para você. E eu falando isso aqui, pessoal, eu me lembro de quando eu era pequeno, quando eu era garoto. Vocês vão dar risada agora. Sabe aquela expressão, não adianta chorar pelo leite derramado? Eu vivi isso literalmente. Eu me lembro que eu era garoto, não lembro a idade agora, mas eu era bem novinho. E eu estava em casa, minha mãe falou assim, vai lá na padaria, no mercado, e compra 1 litro de leite para mim. E ela me deu dinheiro, naquela época que com R$1 você fazia muita coisa, né? Saudade daquela época. Aí ela me deu lá uma moedinha lá, e eu fui lá, aí eu me lembro que a minha mãe falou assim para mim, ó, não corre. Não vai correndo. E eu fui andando. Comprei o leite, mas eu voltei. Como é que vocês sabem? Eu voltei correndo, meus irmãos. Eu me lembro até hoje. Tinha um terreno lá vazio, pessoal. Eu fui tropicando, pá, caí, pessoal. E o leite estourou tudo, pessoal. Aí eu não sabia o que fazer. Eu peguei aquela terra, coloquei no saquinho. Cheguei em casa assim para minha mãe. Ó, mãe. E ela falou assim, ó, bem que eu te avisei. Eu não falei para você, não corre. Mesma coisa aqui, ó. Bem que eu te falo, mas o que é, meu irmão, o que é um saquinho de leite? Não é nada. Mas o que é, o que são, né? Grandes negócios. Deus falou para você fazer, faz. Agora Deus falou para você não entrar, não entra. Por que você está entrando? Não, porque está dinheiro, pastor. Mas é legal? É lícito? Os irmãos cantavam aqui hoje, vai valer a pena. Vai valer a pena esse negócio? Esse relacionamento vai valer a pena que você está entrando? Esse algo que você está fazendo, que Deus já falou assim, ó, não faz. É razoável. Não faz. Pastor, olha, é tarde demais, eu já fiz. Irmão, mas aquele que começou, ele é fiel para aperfeiçoar. É tempo de o quê? Fazer o quê? Então se arrepender. Joga fora. Lança fora esse mal aí, meus irmãos. Esse algo que está atrapalhando você que me ouve. Está perto lá de fazer uma loucura na vida. Vai se arrepender para o resto da vida? Não faça. Põe a mão lá na consciência, o juízo. Seja aqui, como Paulo falou, ó, razoável. Seja aqui, ó, razoável, meus irmãos. Não faça loucura. Pastor, mas nós temos que ser ousados. Sim, mas quando Deus nos manda ser ousados, meus irmãos. Pastor, mas o senhor está falando que Deus vai aperfeiçoar. Mas Deus pode aperfeiçoar aquilo que Ele começou. A obra que Ele começou. A obra, meus irmãos, que é boa, que é perfeita. Romanos diz, é boa, é perfeita e é agradável. Agora, se a pessoa vai lá e se envolve, meus irmãos, com aquilo que não é para se envolver, se ela faz aquilo que não é para fazer, como é que Deus pode livrar a vida dela? Vamos continuar aí, meus irmãos? Olha só, onde nós paramos? 22 agora? Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Olha aqui a revelação de Deus, 23, o 24 e o 25. Olha. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo.
Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim, me foi o quê? Me foi dito. O Paulo trouxe para eles aqui o que tinha se perdido, meus irmãos, a esperança. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele está aperfeiçoando. Lembra o que eu disse no começo da mensagem, pessoal? Tem algo que depende de nós. Mas tem algo que depende de quem? De Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esses homens, eles estavam desobedientes. Você pode pensar, mas como assim? Eles estavam na desobediência. Mas ali no meio deles tinha quem? Tinha um homem de Deus. Talvez na sua casa, ninguém serve a Deus, mas você serve. Amém? Ninguém serve a Deus, não serve ainda, né? Mas você serve. Então Deus vai trazer a diferença na sua casa. Deus não vai deixar por causa de você. O Paulo falou assim, amigos, fiquem tranquilos. Amigos, fiquem em paz. Porque o Deus que eu sirvo, Ele vai livrar vocês. Porque o Deus que eu sirvo, o anjo dele apareceu para mim. E ele falou para mim, olha o Paulo falando, eu sou o homem de Deus aqui. O Paulo falou assim, olha, importa que eu saí de Jerusalém, eles já estavam numa viagem, se você pegar na Bíblia aí, há tempo. Ele já tinha passado diante de várias autoridades. Mas a obra final para Paulo era chegar na cidade de Roma. Eles tinham algo a cumprir, meu irmão. Deus tinha algo para fazer na vida dele. Como eu disse já no começo, você pensa que acabou. Mas o que eu vou fazer agora da minha vida? Meu irmão, eu vi ontem, um amigo colocou ontem uma postagem, eu não vou lembrar para falar os detalhes para você, e também não lembro nem o nome da marca. Mas é uma marca, meus irmãos, que vende um frango num balde. Que não é o de Limeira, que o de Limeira aqui é famoso, né? Mas não é aquele de Limeira não, pessoal. É um do mundo todo. Você vai em qualquer loja, praça de alimentação de grandes redes, grandes shoppings, né? Tem lá essa marca, pessoal. E esse homem, ele deu início a essa empresa dele, emprestando $87, que depois ele já devolveu. Com bem mais de 60 anos de idade. Bem mais, 60 anos a pessoa é nova. Bem mais que isso. Ele estava assim, ó. Ele estava a ponto de cometer um suicídio. E lá, na hora que ele estava para cometer, ele falou assim, eu vou fazer uma carta antes. Vou deixar uma carta. E nessa carta ele falou assim, que ele começou a escrever o que ele teria feito da vida dele. O que eu teria feito na minha vida para não chegar na situação que eu cheguei? Ele lendo a carta dele mesmo, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, eu vou começar tudo de novo. E ele se tornou um dos donos de uma das maiores redes de fast food, meus irmãos, do mundo inteiro. Estou tirando até um pouquinho aqui, né, pastor? Mas o que tem a ver com a revelação, com a palavra de Deus? Eu não sei religião, não sei o Deus que ele serve, mas eu sirvo o Deus que é criador dos céus e da terra. Você serve o Deus que é criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Então não para não. Não desiste não, meu irmão. Continua, vai fundo, vai firme. Eles estavam sem esperança, o Paulo falou assim, olha, vocês vão se salvar. Por quê? Porque eu tenho que chegar em Roma. Porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai fazer o quê? Ele vai aperfeiçoar. Cuidado com as pessoas perfeitas. Diga para o teu vizinho, cuidado com as pessoas perfeitas. Porque se alguém bate no peito, talvez a pessoa não diga com as suas palavras, mas as suas atitudes. Não é? Se ela bate no peito e fala assim, não, eu não preciso aprender, eu já sei tudo, né? Eu sei demais, eu sou o cara. Cuidado. Por quê, meus irmãos? Porque é necessário. Até quando? Ele diz lá, até o dia de Jesus. O dia de Jesus é até a volta ou até o dia da nossa morte, meus irmãos. Até o último dia da minha vida, eu preciso ser aperfeiçoado. Eu não sou perfeito.
Sim, realmente, algumas vezes nós somos cobrados como se nós fôssemos. Eu sei que acontece isso. Mas nós não somos, meus irmãos. Nós não somos perfeitos. A obra de Deus, ela vai ser aperfeiçoada. Pessoal, eu vou correr um pouquinho com a mensagem aqui, meus irmãos. E eu quero ler o desfecho dela. Pula aí para o versículo, meus irmãos. 43. 43, vamos ver se eles chegaram ou não. Versículo 43. Eu pulei bastante coisa aqui. Teve milagres que Deus usou o Paulo para fazer. Teve a parte que ele foi atacado pela víbora. Teve a oração que ele fez pelo filho de um homem ali que ele encontrou ali na ilha. Teve muita coisa que Deus usou para fazer ainda na vida do Paulo, né? Usou o Paulo para abençoar muita gente ali, muita coisa. Mas vamos ver o final, 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar, se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra. 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, leia comigo, que todos chegaram à terra são e salvos. Pastor, se cumpriu a palavra do Paulo em relação à obra de Deus na vida do Paulo? Ainda não. Mas em relação ao navio se cumpriu. O meu Deus, lembra que ele falou? O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o anjo dele apareceu. Ninguém vai se perder. Porque aquele que começou, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele é fiel para terminar, para tornar perfeito. Ah, pastor, mas não deu certo. Não deu certo, meu irmão, o que você faz e eu faço? Você descansa em Deus e continua. Esquece o que ficou para trás. Vá em frente. Senhor, olha, como eu disse na mensagem já hoje, tem que se arrepender? Se arrependa. Tem que colocar lá um ponto final? Basta, chega, faça isso. Mas aí você faz o quê? Você levanta a cabeça e vai para o alvo. Amém? Você não desiste. Ah, porque falaram de mim? Para com isso, meu irmão. Ah, porque disseram ao meu respeito? Para com isso. O importante é quando aparecer a oportunidade, e Deus vai te dar essa oportunidade, você vai usar ela para o bem. Quando chegar o momento, né, isso já é uma outra mensagem, quando chegar aquele momento, você vai agarrar com as duas mãos e falar, Senhor, obrigado. Eu estou vendo o Senhor me honrando hoje. Está dando para entender, pessoal? Isso já é uma outra mensagem, né? Uma mensagem que eu gosto de trazer. Não fuja das oportunidades, que elas surgem. Mas ela vai aparecer na tua vida. E na vida de Paulo? Como é que foi a vida de Paulo? Para a gente terminar aqui, meus irmãos. Ainda aí, só que agora no capítulo 28. Capítulo 28 de Atos. Os últimos 2 versículos, o 30 e o 31. Atos 28, 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Leia comigo, sem impedimento algum. Ele chegou em Roma, ele foi livre, ele alugou a casa dele, e ele ficou lá 2 anos pregando o evangelho sem impedimento algum. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que começa, ele aperfeiçoa. Deus me chamou para ser pastor. Deus não me mandou ficar na metade do caminho. Deus chamou você, colocou você numa família, num casamento. De repente você também é pregador do evangelho. E Deus não mandou você ficar na metade do caminho. Ah, agora eu tive uma outra visão. Veja se essa visão realmente é de Deus. Veja se essa visão é Deus que está te dando realmente. Porque senão, meu irmão, aí Deus sai de cena. E você fica sozinho. No começo eles viram aquele mar calmo. E eles falaram assim, nós já chegamos onde nós queríamos. Meu irmão, Deus quer completar. 2 partes. Aqui cabe a mim. Cabe a você, faça. Mas tem uma parte que cabe a Deus. Aquela pessoa, né? Aquela pessoa está moldando você, meu irmão. Aquela situação
Está moldando você. Esse naufrágio aqui, meus irmãos, moldou a vida dele. Ah, pastor, mas foi só um naufrágio. Se você ler depois 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 até o 28, você pode anotar, né? 2 Coríntios 11, do 24 ao 28. O Paulo, ele conta um pouquinho mais da vida dele. Só de naufrágio, se eu não me engano, foram 3. Açoites, perseguição, perigo de morte, perigo de espada, perigo da vida. Eu estou contando aqui um deles só. Mas olha ele contando aqui, ó. Chegou lá, ficou 2 anos aonde ele tinha que chegar. Aonde você tem que chegar? Pergunta para o teu vizinho assim, aonde você tem que chegar? Pergunta para ele. Se você ficar firme, Deus vai te levar até lá em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar, pessoal? Fiquem de pé. Vamos falar com Deus.